Ora, muito boa tarde. Sr. Professor, antes de mais, e em nome dos deputados do PSD, queria saudá-lo. Estamos perante alguém que, de facto, tem uma carreira notável nesta área e, portanto, tem um conhecimento profundo, aliás, desde há muitos anos, tendo estado ligado ao Hospital Santa Maria, como referiu, hoje, enfim, integrando já um agrupamento de entidades de saúde e, obviamente, também tendo estado na Comissão Nacional de Diálise. Sr. Deputado, Como estrutura... o Sr. Professor Pedro, se consegue falar só um bocadinho mais alto. Muito obrigada. Tendo estado, portanto, também na Comissão Nacional de Diálise. Enfim, portanto, já acompanhou estes processos há muito tempo, teve, aliás, um lavoro em 2008 e, portanto, não teve carreira ou tem reconhecimento internacional, poderia estar, se calhar, noutros locais do mundo a trabalhar nesta área. Bom, dito isto, daquilo que resulta um pouco da sua exposição, é um conjunto de preocupações que me parecem de salientar e de deixar algumas interrogações. Uma primeira é, de facto, o que acabou de expor. Portanto, nós temos, de facto, uma situação em Portugal muito crítica relativamente ao doente crónico renal, que é apontado como, aliás, o país europeu com piores resultados, como aqui foi evidenciado. E seria, pelo menos, os dados que apontou aqui foram do quinto do mundo. A Associação Portuguesa, ou a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, apontava o oitavo, mas quer dizer, isto foi em março deste ano, mas será indiferente. Portanto, em termos de peso e de substâncias, estamos a falar de uma situação de facto anómala face às condições globais com que estamos a ser comparados. O mundo, de facto, tem países com condições muito inferiores e muito mais complexas do ponto de vista alimentar e outros que deveriam, obviamente, apontar, teoricamente, resultados diferenciados. No entanto, o professor fez algumas referências que eu gostaria de aqui colocar e que têm a ver não só com a questão do diagnóstico, e o diagnóstico ser precoce ou não ser precoce, e, portanto, haver alguma ausência de estudos e dados suficientes. Aliás, exibiu dados, enfim, feitos mais recentemente, mas há uma certa ausência de dados comparativos que possam, de alguma forma, poder-nos canalizar a análise mais profunda das causas desta situação. E tem também uma análise que eu penso que é importante relativamente à insuficiência renal crónica, enfim, que são cerca de 14 mil pessoas que são afetadas em Portugal com esta doença e que, segundo aqui ficou evidenciado, todos nós, com a idade, iremos também ter estes problemas, porque, enfim, a hipertensão ou a diabetes são, obviamente, doenças que, com a longevidade que neste momento cada ser humano tem, ou a perspectiva de o ter, pode, obviamente, também vir a aumentar. E fiquei, portanto, com essas dúvidas. Primeiro, as razões, aliás, de alguma forma foi aqui já evidenciado, que é a falta de partilha de dados, havendo, no entanto, um registro integrado de dados sobre os doentes renais crónicos. Estes dados no serviço partilhado desde 2008 e ninguém tem acesso, foi o professor que referiu e, portanto, eu gostaria que pudesse, de alguma forma, desenvolver essa preocupação, de forma a nós tentarmos melhorar ou entender melhor as razões desta ineficácia. Uma segunda questão tem a ver com o tratamento e a diálise peritoneal. O professor, em 2012, desenvolveu, aliás, esta prevalência ou esta preferência de técnica que poderia ser administrada a doentes e que apenas 5% dos doentes estavam a utilizar este tipo de solução ou de tratamento. Sendo que não só, e referenciou isso bastante com muita clareza, enfim, achei importante o que até vou citar, o que referiu na altura, e achei importante que considera-se que esta forma de tratamento confere em relação à hemodiálise melhor qualidade de vida, igual ou maior sobrevivência, melhor prognóstico na transplantacção, menor recurso a exames complementares e medicamentos, com custos substancialmente inferiores, e deu dados. Isto foi referenciado em 2012 e para cá, com certeza que a evolução não foi melhor, porque os dados que aqui apresentou vêm-nos manifestar que essa preocupação se mantém. E, portanto, inclusivamente em termos de custos, os dados são de facto elevados, porque estaríamos a falar entre custos à volta de 500 euros por tratamento, e esta parte também é significativa, porque, enfim, em relação ao Orçamento de Estado, temos que ter em conta os investimentos que fazemos e os resultados e a obtenção desses mesmos resultados.
E verificamos também que, à data foram posteriormente desenvolvidos, um conjunto de dados que nos levam a dizer que poderíamos ter, com uma solução de diálise peritoneal, uma poupança de cerca de 30% nos custos de tratamento. Portanto, com os benefícios todos que eu acabei de citar, que foi o próprio professor, e não quis fazer SIC, exatamente como o disse, e, portanto, gostaria que falasse sobre isto, porque isto representa cerca de 90 milhões de euros anuais gastos numa solução que, pelos vistos, nem é benéfica para o paciente. Portanto, haverá aqui, certamente, algo a refletir e a melhorar. Duas últimas questões têm a ver com, de facto, a diferenciação que aqui evidenciou entre a área metropolitana de Lisboa, eu sou deputado por esta área, e as outras regiões do país, e há, de facto, aqui alguns aspectos que eu gostaria que fossem, de alguma forma, refletidos. Não sei se poderá ajudar nessa reflexão hoje, mas se não em futuras ocasiões, mas uma delas tem a ver com, porque a diferença é tão forte e tão grande que se haverá condições e situações que tenham a ver não só com os dados comparativos, como de alguma forma evidenciou, mas também com questões ambientais, com questões de qualidade de vida, com a situação de diferença que existe até na própria, sei lá, na qualidade da água, e, portanto, há um conjunto de aspectos que podem ter, de facto, relevância prática e importância nesta matéria. Uma última questão, se me permite, Sr. Presidente, que é respeitante àquilo que o ex-ministro Adalberto Campos referenciou recentemente num colóquio na Associação Nacional de Municípios, que diz com clareza que o período, e aqui os dados que evidenciou não vão ao período da pandemia, mas diz que, de facto, estão no período pandémico, foi crítica e foi caótica. Foi as palavras que o próprio ex-ministro utilizou. E eu sou professor, entendendo também que Adalberto Campos é um professor Mesmo terminar, e é um académico, de alguma forma gostaria que me pudesse, ou nos pudesse, de alguma forma, ajudar a refletir também o que é que sucedeu neste período e que agravamento eventual possa ter acontecido, até porque o crescimento, não havendo uma conexão direta, mas a mortalidade, como nós sabemos, aumentou substancialmente em diversas causas que não, obviamente, o Covid. Portanto, aquele período pós-Covid, houve, de facto, um aumento substancial de mortalidade e até que ponto é que há uma afetação nas razões que eu acabei de evocar, que é a falta, neste período, se calhar, da atenção do Serviço Nacional de Saúde, quando ficou excessivamente canalizado, ou não, fica aí do seu lado a resposta, para uma só estratégia. Portanto, deixaria estas questões e agradecia desde já a excelente apresentação e os dados que aqui nos trouxe. Muito obrigado.